Hello galera, tudo bem com vocês? Me chamo Thiago e tô aqui para mais uma vez falar sobre a Shonen Jump. Analisamos uma edição, um lançamento que tivemos essa semana. Foi lançado a edição 24. Falar aí um pouquinho sobre o que a gente tem de interessante aí nessa edição. Já peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal, apoie o canal para a gente estar crescendo cada vez mais. É sempre muito importante a sua ajuda. Então, na capa da revista tivemos aí a estreia, sendo Tomoshiro no Utero. É um mangá novo que, para quem não conhece, o autor pelo menos, o autor ele já publicou uma coisa na revista, um mangá, foi o Red Hood, acabou tendo um cancelamento bem precoce. Enfim, o autor tá aqui de volta com um novo mangá que é o Tomoshiro no Utero. Li o primeiro capítulo e vou trazer as primeiras impressões junto com o Nice Prison, então já acompanhe aqui o canal para você não perder essa novidade. De qualquer forma, nas páginas coloridas tivemos o Shinobi Goto, o Madonuichi e o Nui Exorcist. Sendo os destaques dessa edição. Temos aí mangás novatos, o Nice Prison, que ainda não é ranqueado, só tem 3 capítulos até então. O Holy Dragon só é publicado na versão digital, que inclusive, o Holy Dragon não teve capítulo essa semana, era pra sair, mas o autor acabou dando uma pausa, mas deixou pelo menos essa ilustração aí, pra pelo menos ter alguma coisa. Mas aí depois ele volta de volta, só daqui a 15 dias de novo. Temos aí o Hunter x Hunter que tá em hiato, não tem previsão de volta. E agora, entre os mangás ranqueados, que foram aí 15 mangás, a última posição foi ocupada por Embrace. Então é algo que não tem mais o que falar, A 15ª posição e a 14ª posição são 2 mangás que já estão aí praticamente rumo ao cancelamento. Então vamos só esperar mais algumas coisas acontecerem, até a revista então decidir quando que o mangá vai finalizar. Acredito que até a revista já deve ter, quem sabe, conversado com os autores, não sei como é que funciona exatamente, mas quem sabe já até já falado para eles, já planejaram um final aí, não sei. Mas se tudo der certo, o mangá vão estar cancelando até de uma forma bem precoce, antes de 20 capítulos, ou dependendo de quando que a nova leva vai estrear, talvez o mangá dure um pouco mais de 20 capítulos. Mas como tá tendo uma leva atualmente, eu acredito que pode ser que ainda dure no mínimo em torno aí de 10 capítulos. Então acho que sim, os mangás vão sim ultrapassar a marca de 20 capítulos, mas nada tão longo que ainda vai ser, Então já falei sobre Embrace e Binocência, então já é a mesma coisa, essa mesma situação. São 2 mangás que vão ficar no mesmo ritmo aí até o fim da obra. Temos aí na 13ª posição o Chozo Senpai, que vira e mexe, o mangá tá aí em posições altas um pouco mais baixas, Quando eu falo posições altas, não é nem posições que são assim muito boas, eu digo posições um pouco mais melhores, medianas mais ou menos. Mas Chozo Senpai é um mangá que eu tenho minhas preocupações há um bom tempo, Acredito que o mangá talvez não dure tanto tempo também, mas teremos que esperar um pouco mais. Na 12ª posição, agora é o Citycraft, que também eu tenho minhas dúvidas com respeito à sua permanência na revista. Por enquanto, eu acredito que a revista ainda não largou o mangá de vez, totalmente, Porque o mangá tá até em cima de Chozo Senpai, não que isso seja muita coisa, mas eu acho que o mangá só vai realmente mostrar sinal de que a revista já desistiu da obra quando o mangá ficar aí junto com Embrace e Binocência, trocando as posições, penúltima, antepenúltima e última posição, ficando sempre nas 3 últimas posições. Então, caso isso venha acontecer, algo que até então não aconteceu, semana passada ele esteve, mas essa semana não. Vamos ver como é que vai ficar nessa situação, como é que a revista vai tratar esse mangá daqui pra frente. Por enquanto, ainda assim, não consigo enxergar esse mangá sobrevivendo tanto tempo. Ele e Chozo Senpai são mangás que estão em situação crítica, mas por enquanto são mangás que podem, de certa forma, ter uma pequena chance ainda de permanecer na revista. Mas até então eles estão na corda bamba aí. A qualquer momento a corda pode se romper, eles podem então ser encerrados. Na 11ª posição temos o Robô, que enfim continua progredindo sua história sem muita coisa para se falar. E na 10ª posição é o Witchwatch, que continua também exibindo o seu anime. Então, toda e qualquer informação também vou estar falando aqui. Até então não tem nada tão impressionante para se falar, Qualquer coisa com relação a vendas, vou falar num vídeo separado. Então já é outro motivo para você acompanhar aqui o canal e não perder nenhum dessas novidades. Caso você não tenha deixado o like ainda, peço mais uma vez que você não se esqueça de deixar o like, Na 9ª posição é o Kyoshi-kun, mantém sempre com a zona intermediária, nada tão preocupante, mas vamos ver como é que a revista vai tratar o mangá daqui pra frente, caso o mangá mantenha essa mesma média de vendas que ele sempre tá tendo, Acredito que o mangá ainda pode se manter por um bom tempo, ele tá numa zona razoavelmente segura, mas tudo pode dar errado, Também, Então o mangá tem que crescer, se manter nessa zona de 15 mil em vendas é algo bem preocupante. Eu falei sobre ele também e Rimaten também na semana passada, é a mesma situação ainda, O Kill Blue, ele se mantém também numa zona intermediária, por enquanto também eu diria que ele tá numa situação parecida com
situação parecida, né? Eu acho que tá uma situação um pouco pior que Kyoshiko. Temos aí os mangás que estão praticamente só esperando o cancelamento, como Embrace Innocence. Temos o City Craft e o Chosen Senpai, que são mangás que tem chances reais de cancelamento, mas podem permanecer um pouco mais. E acima deles eu colocaria então o Kill Blue, que é um mangá que eu diria que não tá numa situação tão tranquila, mas não tá numa situação também tão crítica a ponto de entrar numa zona de risco de cancelamento. Mas a qualquer momento pode ser que ele entre. Então Kill Blue ele tá numa zona um pouco complicada também. Então vamos ver como é que a revista também vai tratar o mangá. Na sétima posição é o Rimaten, que eu já cheguei a falar sobre ele, né, um pouquinho. É a mesma situação que eu acredito que é com Kyoshi-kun, apesar de que, mais uma vez eu repito, eu acho que Kyoshi-kun tá numa situação ainda melhor que o Rimaten. Na sexta posição é o Kagurabachi, se mantém numa zona boa, né? Apesar de que a revista acho que criou um pouco mais de liberdade para posicionar o mangá em posições mais intermediárias, porque o mangá já é popular, ele não necessariamente precisa estar sempre nas primeiras posições para conseguir ser lido, para conseguir chamar a atenção. Acho que o Kagurabachi ele já conseguiu conquistar um público fiel que, independente de onde ele esteja na Toque, na revista, ele sempre vai ser lido. E isso é algo muito bom. O mangá conseguir essa liberdade é algo muito interessante, né? Por exemplo, como os mangás que eu já falei, como Kill Blue, como Kyoshi-kun, como Rimaten, que são mangás que são ranqueados em posições intermediárias, mas não por terem essa liberdade, né, da mesma forma que Kagurabachi, mas sim porque a popularidade dele não permite que ele se mantenha em uma zona melhor. Mesmo assim, os mangás ainda são ranqueados de forma melhores, né, mas eles não são mangás populares, eles são mais intermediários ou mangás que ainda estão tentando conquistar algum espaço na revista. Kagurabachi ele já conseguiu esse espaço, a revista já apoia bastante o mangá, tanto que quando foi na edição anterior, edição dupla, né, a revista sempre destaca então os protagonistas, as obras principais como destaque na capa da edição dupla. Kagurabachi ficou como destaque, né, o que mostra que a revista dá uma atenção muito boa e aposta bastante no mangá. Então Kagurabachi, eu acredito que ele já conseguiu uma liberdade muito boa para não importa onde ele esteja, ele sempre vai ter um público que vai até onde ele for. Isso é muito bom, né? Temos na posição de número 5 o Delusive Samurai. Então vamos continuar progredindo com a história, né? Vamos continuar acompanhando. Eu já cheguei a falar de uma situação que eu acredito que a qualquer momento o autor ele pode estar anunciando um arco final. Por enquanto nada oficial foi falado, vamos só esperar um pouco mais. E a quarta posição, Sakamoto Days, que enfim, também continua progredindo a história. Então vamos ver até onde essa obra vai chegar, né? Na terceira posição é o Ao no Haku, também, enfim, tem muito que a gente poder falar. Eu sinto que a obra ficou meio que esquecida, eu não diria esquecida em questão de popularidade, né? Mas tipo, não vejo mais as pessoas falando da obra desde que terminou o anime. Que é lógico, né? O anime ele dá um hype e quando acaba as coisas parece que somem, né? Mas eu acho que Ao no Haku ficou sumido até demais, né? Pelo menos eu não vejo muita gente falando sobre a obra. Algo que eu via enquanto o anime estava em exibição. Mas isso não quer dizer que a popularidade dele tá ruim. Pelo contrário, tá muito boa, tá bem melhor do que antes do anime. Mas é só uma observação que eu acho, né? Pelo menos por aqui. Na segunda posição é o One Piece, sem muita que a gente falar. E a primeira posição foi ocupada pelo Akane Banashi, que é um dos grandes destaques também da revista. Pelo menos a revista se empenha em dar um destaque bom para esse mangá, né? Não é um dos que mais vendem, mas também não é um mangá que tem uma popularidade baixa. Ele tá na média, né? Isso é bom, pelo menos. De qualquer forma, na próxima edição, será a edição 25, teremos como capa da revista o mangá Sakamoto Days, será um destaque principal. As páginas coloridas serão para o Blue Box, para o Kyoshi-kun e também para o Tomoshibi no Otero, que é um mangá novo, né? Isso só na semana que vem. Caso você queira ver, você vai ter que acompanhar o canal, se inscreve, deixa seu like. E é isso. Até o próximo vídeo.